porque eu estou tentando aqui, eu cliquei várias vezes. Vamos ver se vai funcionar para ti. Eu cliquei. Apareceu. Isso. Tá gravando. Então sou eu que liberei. Tá, depois tu passa o link para nós, para a gente manter o registro para o CNPq. Então, boa tarde. Esse vale ouro, hein? Boa tarde, oficialmente. O pessoal ainda está chegando, mas nós vamos iniciando, então, porque na semana passada eu ingenuamente imaginei que em 2 horas a gente conseguiria discutir todos os artigos, mas a discussão foi bem rica, a apresentação foi bem bacana, acho que tivemos bons insights. Então, hoje a gente vai para a segunda etapa, acredito que conseguimos finalizar. A ideia é manter sempre a apresentação em poucos minutos, como fizemos na semana passada, e termos aí mais alguns minutos, então, de comentários. Vou convidar, então, o Matheus e o André para iniciarem a apresentação do caso que eles estudaram, e Ingrid e o Cleidson, se quiserem fazer comentários ou apenas referir aos comentários, eu vi que o Cleidson colocou alguns lá no artigo, se quiserem referir aos comentários. A Ingrid acabou perdendo alguns comentários que ela tinha feito lá, então ela vai comentar para o grupo e aí vocês se apropriam, então, a partir dos comentários dela. Então, fiquem à vontade para fazer a apresentação. Vou só compartilhar o conteúdo. Beleza. Bom, então, vamos começar a apresentar o nosso estudo de caso. Aqui a gente trouxe como o estudo da rede G, né, meramente por solicitação da empresa não divulgar, mas se caso atingir discussão depois, podemos até conversar um pouco. Bom, então esse estudo foi realizado pelo André, pela Gabriele e por mim, Matheus, tá? Esse grupo, então, é um grupo constituído em junho de 2000, pela aprovação e a formalização do seu estatuto social. Ele é uma rede constituída por 36 associados. Na época da formação, existiam apenas 34, não é muita variação até hoje. Essa rede ela atua principalmente no estado de Goiás. Alguns dos produtores têm propriedades no Mato Grosso, em Minas Gerais e também na Bahia. Esses produtores rurais, então, eles basicamente têm seu foco de produção em soja e milho, mas alguns têm cultura como algodão, feijão, entre outros. A junção, então, de produção desses agricultores é em torno de 220 mil hectares por ano. Pode passar, André. O objetivo, então, da formação da rede, que nós intitulamos como Rede Z, é a troca de experiências e informação. Basicamente, esse objetivo seria, então, unir forças, reduzir custos e aumentar a produtividade por meio da realização e o desenvolvimento de pesquisa, compartilhamento de informações e de experiências entre os associados e o desenvolvimento de novas tecnologias por meio dessas pesquisas, tá? Esse objetivo foi instituído nos anos de 2000, na formação da rede, e em 2004 existiu uma ampliação desse objetivo para a realização de compras em conjunto. Então, até trouxemos um trecho de uma entrevista que remete ali. O objetivo é aumentar a produtividade com sustentabilidade e com a economia. Isso tudo, então, por meio da troca de experiências, do desenvolvimento de pesquisas e pela economia em compras em conjunto. Um pouco mais a respeito do grupo, ele é formado basicamente por 2 braços, que é o braço da pesquisa, responsável, então, por realizar experimentos em fertilidade, nutrição, fungicidas, herbicidas, inseticidas, vegetação, conforme a demanda dos produtores, tá? Eles têm um centro de inovação e tecnologia focado para a realização desses experimentos. Novamente, todos os experimentos realizados nesse centro de inovação são com base nas demandas dos associados.
E o outro braço seria a consultoria de negócios, que serve tanto para dar um auxílio a esses associados em questões estratégicas de mercado, quanto para a realização de compras coletivas. Pode passar. A estrutura do grupo, então, a estrutura associativa tem um representante presidente, um vice-presidente. Esse vice-presidente, ele assume o mandato, geralmente dura 2 anos. Existe um tesoureiro e um secretário executivo para cuidar das funções da associação. O outro braço, então, é a pesquisa, tem um gerente de pesquisa, um coordenador desse centro de inovação e tecnologia e 5 agrônomos pesquisadores em cada uma dessas áreas. Temos o setor de compras, tem um gestor e um consultor, e o conselho, basicamente o conselho de ética, que ele é principalmente formado por fundadores e ex-presidentes. Nesse estudo de caso, então, a gente conseguiu coletar algumas entrevistas, coletamos 7 entrevistas, dentre elas ex-presidentes, fundadores, o secretário, o gerente de pesquisa, o gestor e o consultor da parte de compras e outros associados. Já entrando um pouco nos resultados da nossa pesquisa, nós entendemos alguns fatores contextuais que foram relevantes tanto para a formação quanto para o funcionamento, né, e as suas práticas de governança. Notamos que existe assimetria entre os atores, os participantes. Isso se dá por conta do tamanho de área dos proprietários, mas não necessariamente isso impacta no poder de decisão. Cada associado tem um voto e esse voto vale para todos, né? Uma associação democrática. Notamos que existem incentivos claros para participar da rede, como a rede ela é baseada em compartilhamento de conhecimento e informações, isso, de certa forma, se retroalimenta entre os membros, e isso condiciona com que os membros se mantenham com incentivos para participar, ao mesmo tempo que eles estão recebendo essas informações, tanto da pesquisa, quanto o compartilhamento entre eles. E, basicamente, isso vai se dar com essas soluções baseadas em conhecimento para prevenir problemas na lavoura, e a questão dos benefícios econômicos das compras. Existe um outro fator muito relevante na formação dessa rede, que se dá pelos relacionamentos anteriores. A maioria desses associados, eles têm uma proximidade das áreas, ou seja, são vizinhos, alguns são amigos ou familiares. Algum deles também existiam uma relação em uma empresa, uma cooperativa, na verdade. Eles participavam de um modelo cooperativista que existia na região. Essa cooperativa chegou a falir, se eu não me engano, na década de 90. E isso se deu por conta de uma crise. E essa crise foi acentuada por conta de 2 problemas na produção. Foram 2 pragas, o cancro da haste e a cercóspora do milho, que ocasionaram todo esse transtorno na produção e também auxiliaram aí a falência dessa cooperativa na região. E esses fatores, eles influenciaram os associados a se unirem para não dependerem só de pesquisa que vinha por meio de particular ou depender de uma solução que fosse demorar muito tempo para chegar. Então, a formação da rede, ela baseia-se principalmente na necessidade desses produtores de antecipar essas doenças na região que eles sofreram muito. Bom, passando então para as funções e práticas de governança da rede, a gente percebeu que algumas funções se sobrepõem, de certa maneira, por conta da forma com que as atividades são conduzidas na rede. A gente identificou isso principalmente nas funções de alinhar, mobilizar e organizar. Isso porque essa rede ela tem instituído já uma reunião semanal em que se definem as necessidades e prioridades, são planejadas as ações futuras. É um momento também de incentivar a participação dos produtores nas atividades da rede e também de prestar contas, né, repassando o andamento dos projetos a esses produtores.
Então, muitas das práticas e funções da governança acontecem nessa reunião. Além disso, como já foi mencionado, os integrantes da rede eles têm um perfil bastante homogêneo e os objetivos dos participantes também é bastante homogêneo, apesar da diferença de área plantada. Com relação à integração, a seleção, né, de novos integrantes, ela é algo muito exclusivo, muito difícil de ocorrer. Eles não têm a ambição de crescer em número de produtores, até porque eles percebem que isso traria maior complexidade para desempenhar as ações de governança da rede. Então, eles se mantêm praticamente, né, nos mesmos produtores que iniciaram a rede há 20 anos atrás. Quando acontece uma situação em que é necessário a integração do novo participante, eles enfocam mais nas características pessoais desse novo integrante do que dos seus recursos e capacidades. Eles dão um peso maior ao fato de o produtor ser alguém aberto a compartilhar as informações, aberto a instituir inovações na sua lavoura, do que propriamente alguma tecnologia de ponta ou algum outro recurso que esse produtor possua. E com relação à função arbitrar, isso é exercido pela Comissão de Ética, que é formada pelos ex-presidentes, também como já foi mencionado, que é acionada quando acontece algum conflito, embora não tenham sido relatados conflitos graves nesses anos em que a rede vem trabalhando. Normalmente o que acontece é alguma informação que chega no produtor de uma forma diferente, aí é feito só esse controle aí para garantir que não haja mal entendido. Também, com relação às práticas de governança, a gente encontrou certa sobreposição nas práticas de acordo e arranjo, porque a seleção e a integração dos produtores ela se deu em observância a um perfil tido como desejado, alguém que fosse aberto à ideia de cooperação e colaboração. Os papéis e responsabilidades eles são bem definidos na figura da presidência e das comissões e conselhos, que têm suas funções formalizadas no estatuto. Há uma certa naturalidade no alinhamento dos objetivos e interesses dos participantes, já que eles cultivam a mesma cultura, soja e milho, e isso faz com que os participantes sejam bastante homogêneos, o que facilita o trabalho dos gestores da rede. E também nas reuniões semanais é uma oportunidade em que ocorre discussão de temas diversos, né, e votação de pautas tidas como mais controversas. Aqueles assuntos em que o presidente julga adequado passar por votação, é feita uma votação em assembleia por ocasião da reunião. Embora o presidente tenha autonomia para tomar decisões em nome dos demais produtores, desde que ele informe, né, esses produtores os motivos que levaram ele a tomar essa decisão. O engajamento se dá por meio de atividades que buscam promover a interação entre os produtores e fortalecer os vínculos entre eles. Então, são feitos dias de campo, workshops, visitas técnicas, tudo para promover a interação entre as pessoas e também para trocar informações cumprindo o objetivo fundamental da rede. As reuniões também, elas buscam disseminar informações relevantes para a atividade agrícola. Então, embora seja feita uma reunião semanal, sempre se busca um tema de interesse para essa reunião, né, para incentivar que os produtores compareçam e estejam sempre a par do que está sendo planejado e executado no âmbito da rede. Bom, esse modelo de governança tem gerado resultados perceptíveis, segundo a fala dos entrevistados. O ambiente é de confiança,
O gestor de compras chegou a comentar um caso em que o produtor queria deixar um cheque em branco para eles fazerem as compras, então, exemplificando o alto nível de confiança entre os integrantes. A legitimidade interna, ela se dá por conta do reconhecimento da estrutura, dos objetivos e das regras da rede. Com relação à legitimidade externa, é feita uma divulgação de resultados de pesquisa, né, que aumenta a visibilidade da rede, e por ter uma grande área plantada, eles têm um poder de compra conjunta muito expressivo. É uma estrutura robusta a ponto de influenciar o mercado de insumos agrícolas na região. A rede gera aprendizado, né, porque os produtores já tinham experiências de colaboração que foram sendo adaptadas para atender aos objetivos da rede. Há equilíbrio de poder, tendo em vista que a diferença de área não se traduz em diferença de poder entre produtores, e há um senso de justiça em relação à distribuição de resultados. O custo da pesquisa é rateado e os ganhos dos produtores é proporcional à contribuição de cada um. Então, conforme esses achados, a gente identificou que as funções e práticas de governança não assumem a diferença entre os atores dos processos de tomada de decisão. O histórico de colaboração bem-sucedido e a restrição a novos membros contribuem para o sucesso da rede. Existe uma predisposição para estabelecer relacionamentos colaborativos, o que facilita as ações de governança. A governança compartilhada no modelo praticado é adequada ao número restrito de participantes. E a governança, ela se traduz em um ciclo, né, que evolui gradativamente e retroalimentam, né, as funções e práticas. Então, os resultados das ações da rede influenciam a forma com que é realizada a governança. E também o regime de colaboração ele é sustentável em longo prazo porque os participantes identificam, né, os resultados consistentes. A produtividade, em termos de grãos por hectare, está sempre acima da média, da média nacional e regional. Então, a gente conseguiu identificar a influência dos fatores contextuais internos e externos na governança da rede. O número restrito e estável de participantes facilita, né, as ações e práticas de governança e fez com que a rede alcançasse legitimidade interna e externa. Os resultados da governança retroalimentam as suas funções e práticas, e a gente também identifica que o tamanho da rede, a densidade da confiança e o consenso de objetivos influenciam, né, nas funções e práticas desempenhadas nessa rede. Obrigado, André. Matheus. Já vou passar para a Ingrid, então. Depois, se o Cleidson quiser comentar, fica à vontade também. Bom, obrigada, boa tarde a todos. Né? Eu tive um pequeno problema, né? Porque eu li o artigo de vocês, né? Como eu ainda sou um pouco antiga, eu fiz as anotações no papel, né? E aí fui colocar tudo pelo Google. E aí, na hora que eu estava botando no Google, dei uma nova lida, então coloquei mais algumas coisas, só que acabei perdendo, né? Espero lembrar de tudo, está tudo aqui dentro, para que eu possa contribuir. Eu vou falar mais genericamente, tá? Se vocês depois quiserem conversar comigo, eu gostei bastante do tema da rede, já trabalho com redes há um bom tempo, mas do agronegócio só trabalhei com uma arrozeira, então vi assim umas curiosidades, acho que são interessantes. Eu vou tentar comentar algumas coisas para melhorar, sempre no sentido de melhorar o artigo de vocês, de contribuir, tá? Eu acho assim, ó, sugiro assim fazer uma redação, uma revisão de estilo, né? Acho que isso acontece, né? A gente tá todo mundo escrevendo junto, então às vezes um escreve mais no formato, o outro usa algumas expressões mais locais, digamos assim. Então, acho que seria legal fazer essa revisão, mas é perfeitamente compreensível porque o paper está em desenvolvimento, tá?
acho que vocês podiam explorar um pouquinho mais, vender mais o artigo de vocês no resumo. É claro que eu sei que a gente tinha vocês tinham um template, né? Mas quando vocês começam ali para alcançar esse objetivo, né? Eu sugiro que vocês detalhem um pouquinho mais a rede de vocês, que ela é rica, porque ela é uma rede de agronegócio, né? E que trabalha 3 culturas diferentes numa região muito importante do país, né? Que vive basicamente daquela atividade ali, né? Então, acho que isso é um ponto bem importante que vocês podem vender mais o artigo de vocês, e também eu fico pensando de validar bem o modelo de governança que está tentando ser testado e dizer, olha, serviu lá para o evento que ocorre lá no Brejo Paraibano, agora me fugiu, né? Quanto ali na região central do estado, né? Então, acho que isso é legal, essas diferenças eu acho que vêm a somar para qualificar e justificar esse modelo de governança. Então, acho que vocês têm que deixar isso bem claro, né? Ali na introdução, logo que vem o trecho onde vocês podem escrever, né? Eu sugiro, vocês colocam a questão de, além disso, as discussões atuais sobre governança, daí vão falando, né, da importância, que é um tema que está sendo novidade. Eu ainda traria que é uma das grandes tendências, das macro tendências, né, porque tem estudos, tem um relatório da Fiergs que mostra que em 2050 a alimentação vai ser o fornecimento de alimentação vai ser o principal tópico, né? Então vocês poderiam aproveitar para justificar também a escolha, né, dessa rede. E aí vocês colocam ali do ponto de vista gerencial o entendimento de detalhes, como detalhes da governança. Eu acho que é como a governança, né? Não é detalhes, porque na verdade, como já diz até alguns artigos do Douglas, é uma caixa preta. A gente não, de fato, não sabe como ocorre. Então, é o como ali que está faltando, tá? Daí, acho que se vocês conseguirem vender para a rede, né? Dizer que vocês estão estudando algo diferente e arrumar ali aquelas questões, com a revisão, a introdução fica ok. Também vou falar mais genericamente, não vou me aprofundar tanto para não arrumar o horário dos colegas ali. No método de pesquisa, tá? A gente já tinha falado na semana passada, claro que vocês não ainda, acho que olharam o artigo, viram, né? Mas eu só vou reforçar algumas questões que o professor Gesinaldo já comentou na semana passada, que é fazer o correto fio condutor de uma sessão para outra, né? Então, ali na revisão de literatura para o método, acho que, né, seria interessante fazer essa revisão no artigo real de vocês lá quando forem escrever, tá? No método, eu acredito que tem que fazer algumas correções ali também, mas acho que tem a justificativa do caso de vocês, que está, na verdade, no final do último parágrafo da seção de método ali, naquela primeira página, vocês botam 3 pontos método, né? Naquela página ali vocês falam: o agronegócio mobiliza diversas instituições e é impulsionador do desenvolvimento econômico na região, né? Eu acho que é aquilo ali que vocês têm que explorar e trazer daqui um pouco mais, né, acima. Por quê? Porque vocês estão explicando por que é um caso, né? A gente falou semana passada, então acho que aí é a justificativa de vocês, né, de fomentar nessa linha de argumentação, tá? Também eu tinha colocado ali algumas sugestões de redação, assim, quando vocês colocam, em princípio, o grupo era formado por 34 associados, eu colocava, na época da sua fundação, né, participaram 34 associados. O bom é que vai ficar gravado, daí vocês podem olhar também depois, né? Daí depois vocês podem colocar, conforme registros documentais do mês, ano tal, a rede hoje possui 36 associados, porque isso são documentos que consultaram, ou as entrevistas, então vocês têm que abastecer o método de vocês desses documentos que vocês tiveram acesso, né? Por exemplo, eu coloquei aqui documentos, atas, regimentos, né? Vocês falaram, tem uma constituição societária, presidente, vice-presidente. Vocês consultaram algum documento, mas vocês não colocaram aqui claramente no método de vocês. E vocês sabem que a gente precisa ter variedade de fontes de dados para a gente poder justificar, fazer a triangulação de certo modo das nossas evidências, tá? Uma sugestão que eu dou ainda para vocês vocês falam ali em alguns trechos antes da tabela 1, vocês falam sobre as pessoas que vocês entrevistam, né? Agora, deixa eu só achar. Foi realizada 7 entrevistas entre associados e funcionários da rede. A tabela 1 sumariza a coleta
a coleta, tá braba aqui, por entrevista, identifica as atribuições dos entrevistados quanto às suas funções, tá? Eu fiquei um pouco... Não achei que ali as atribuições refletem as funções, como vocês falam ali em cima. Acho que reflete o cargo, tá? E aí eu vou dar uma opinião pessoal minha, que já aconteceu comigo numa coleta de dados, de, às vezes, a pessoa que deu entrevista se sentir incomodada, porque dá para ver exatamente quem é a pessoa que te disse o dado, né? Às vezes, quando tu coloca ali um pouco das funções, gestão, e não fica tão declarado quem foi a pessoa que falou, né? Claro, quem está na rede sabe, mas outras pessoas, assim, não fica tão declarado. Então, eu sugiro, ou vocês mudam ali colocando o cargo, né? Ou mudam para as atribuições de fato, né? E daí descreve de uma forma mais genérica para não ficar tão clara. E ali no E3 vocês colocam antiga vice-presidente, eu colocaria ex-vice-presidente, ou ex, né, alguma coisa, ou ex-membro da diretoria, para não ficar também tão evidente, tá? É uma questão mais na verdade, de poupar, né, a pessoa que está te dando a entrevista. Às vezes eles não se sentem tão confortáveis, tá? Mas é nesse sentido, assim, de contribuição mesmo, tá? Depois, né, tem algumas explicações, assim, sobre a questão das pesquisas, né, não ficou tão claro para mim se a pesquisa da soja, milho e algodão, ele é disponibilizado só para quem está na rede, se é para todos daquela região, né, não ficou tão claro, assim, quem tem esse acesso, tá? Até agora na apresentação ficou um pouco mais evidente, mas eu sugiro vocês revisarem ali no início dos resultados, né, esse ponto, para que a gente consiga entender se ela está gerando um conhecimento local ou só um benefício para quem está associado a essa rede, tá? Também, deixa eu ver, citar a fonte. Depois vocês colocam ali, para manter suas funcionalidades, o grupo estrutura-se da seguinte forma: presidente, vice-presidente, tesoureiro e secretário. Eu sugiro que vocês coloquem conforme consultado na ata, conforme regimento interno, né? Porque vocês podem ser questionados. Daqui um pouco foi só um entrevistado que disse, mas não existe de fato um contrato social, um regimento, alguma coisa nesse sentido, tá? Os fatores contextuais, ok, né? Tem algumas questõezinhas ali que eu sugiro organizar ali de texto e tal, mas não é nada tão evidente. Quando eu falo de estilo, tá, gente? É que em alguns momentos vocês começam a frase assim, ó, E4 diz tal coisa, né? Então tem que cuidar, tipo, o entrevistado, o informante, o respondente, sabe? Alguma coisa nesse sentido. E procurem usar a mesma palavra para não ficar, né, muito assim... às vezes a gente quer mudar para não ficar tão repetitivo, a gente acaba confundindo o leitor, né? Eu sei porque às vezes eu pegava o dicionário lá de sinônimos e ia trocando, né? Mas depois a gente aprende que é melhor usar a mesma coisa, a pessoa entender do início ao fim, do que a gente ficar tentando chamar organização, instituição, empresa e assim por diante, tá? E aí também em alguns momentos aparece E4 entre parênteses e em alguns momentos só E4, né? Então é bom padronizar. Sugiro que vocês padronizem, né? Para que o texto fique mais fluido, né? Comece assim, né? O entrevistado em outra perspectiva, em vez de botar já, coloca em outra perspectiva, né? Não tá errado, tá? Já aí começando frase, não tá errado. Mas num texto acadêmico a gente evita, né? Se vocês forem olhar, é difícil a gente ver um artigo em inglês começando com and, né? A gente não vê. Então, assim, a gente tem que tentar nesse sentido, deixar a linguagem mais apurada, tá? Eu também vi aqui que vocês colocam a questão das reuniões, né? Daí tem as reuniões mensais, né? E as reuniões semanais. Eu sugiro que vocês coloquem ali, as reuniões mensais têm o foco de, né? É a reunião de diretoria, tal coisa. Foi o que eu entendi, tá? As reuniões semanais são para as definições, aí é o grupo todo, sabe? Explicar essa sistemática, porque é isso que a gente quer saber, como é que funciona de fato essa governança, né? Então esse alinhamento eu acho que seria bem legal. Depois eu vi ali que fala também que a rede G estabelece critérios de crédito financeiro. Daí eu me perdi, sabe? Eu fiquei pensando, tá, mas é um produto, é um serviço? O que é o crédito financeiro?
né? Então, assim, daqui um pouco explicar, olha, tem a pesquisa, tem a troca de conhecimento, a partir deste grupo foi possível, então, gerar um crédito financeiro, a rede é avalista, não sei, alguma coisa nesse sentido que nos faça entender. Daí eu coloquei assim, tá, mas existe algum instrumento, alguma ficha, porque fala, né, o crédito financeiro, capacidade técnica e a visão de compartilhamento de experiência. Então, eu queria entender um pouco mais, porque se a rede ela é capaz de suportar, né, um associado, olha, ela tem um baita ganho, porque é difícil a rede ter essa questão de suportar, geralmente é a troca de informação e a compra em conjunto, né? Então tem aí uma coisa que pode ser um destaque dessa rede também, tá? Depois eu acho que fugiu ali de vocês, acabou sendo, percebemos que algumas funções são mais proeminentes, né? Evitar assim a linguagem pessoal, né? Percebemos, né? Percebe-se que, né? Nesse sentido, tá? Depois eu vi que vocês nas práticas de governança trazem ali o estatuto, né, trazem a revisão. Eu vi também que vocês notaram que as práticas elas se sobrepõem, né? Eu acho que se a gente der mais uma lida daria para separar, tá? Acho que daria assim. Nesse período, assim, depois que vocês escreveram, refletiram, talvez a gente conseguiria, assim, desmembrar um pouquinho mais, e daí eu encorajo vocês a tentar fazer isso, sabe? Tentar ler de novo e tentar, depois da vivência, da experiência até dos outros colegas relatando, né? Tentar separar um pouquinho mais essas questões, né? Depois, quando a gente está ali em práticas de governança, vocês fazem uma transcrição de uma fala que para mim ficou muito claro que era a função alinhamento, tá? De alinhar, a função de alinhar. E aí eu deixo para vocês pensarem, os donos do artigo, os escritores são vocês, né? Talvez eu tenha também me precipitado na análise, mas assim, ó, diz assim, algum produtor começou a desanimar, eu tenho que fazer uma renovação com esse produtor, uma reunião individual, mostrando o que ele pode ter perdido ou não, mostrando a necessidade da presença dele e reforçando com ele o motivo que dele ter parado de ir. Na minha opinião, me parece a função alinhar lá, que é levantar as expectativas, né? Então, acho assim que aqui, aí talvez, né, agora, claro, né, o melhor seria fazer para vocês revisarem, fazer um quadro, né, botando ali as funções, o que o Douglas descreveu lá como exatamente que é aquilo ali, que veio da literatura, e agora tentar pegar essas falas e dizer, olha, mas essa tem mais cara disso. Meio que um jogo de quebra-cabeça, sabe? Para ir encaixando. Eu faria isso, né? Eu até queria brincar um pouco com isso, né? Mas o tempo não permite, mas eu acho que seria uma boa fazer isso, de vocês daqui um pouco fazerem imprimir, cortar e ficar fazendo essa brincadeira. E aí vocês vão poder dizer, olha, tá se sobrepondo porque essa fala tá nessa fala e tá na outra também. E daqui um pouco até criar quase um mapa mental ali, função alinhar, ó, essa fala aqui, essa outra. Até a Patrícia fez um comentário parecido com esse lá na banca da Olivia, né? E era bem nessa linha de pegar a função, trazer a fala. Então eu me lembrei também, quando eu estava lendo, eu me lembrei daquela fala da Patrícia, tá? Eu acho que isso seria bem legal, né, que vocês poderiam fazer, e eu acho que vocês conseguiriam levantar aí mais umas 5, tá? Assim, pela minha análise aqui, bem simples, e só pegando as falas que vocês trouxeram, tá? Sem conhecer as falas originais, né? Total. Também ele tem, em adição, o engajamento, eu colocaria a prática de engajamento, né? Para não confundir com o engajamento, aquele engajamento de motivação, de senso comum, né? Para deixar claro que tu tá falando da teoria que tu tá estudando, tá? Referente ali os resultados, ok, acho que vão vir mais coisas, né, se vocês fizerem uma nova leitura, tá? As discussões, ok, acho que poderia aprofundar trazendo novos autores, né, vocês basicamente não trazem tantos autores do referencial teórico, né? E as conclusões, que acredito que seriam mais considerações finais, eu acho que elas poderiam ser mais detalhadas, trazendo esses principais achados de vocês, essas funções, né, a questão do aprendizado da rede, que eu acho que é extremamente importante, tá? Eu acho que não foi um ponto tão abordado, mas eu acho que é extremamente importante, eles estão juntos, por quê? Porque, na verdade, eles estão basicamente desempenhando uma função que poderia ser feita pelo governo, mas que eles decidiram tomar a frente para, né,
ter, digamos assim, antecipado o cenário. Eu vi que tem testes, né, pesquisas nas fazendas e tal, então eu acho que eles estão fazendo um papel, estão se antecipando a um papel, uma demanda da comunidade deles ali e contribuindo para o desenvolvimento daquela região e assim mantendo os empregos, gerando, né, o imposto, né, alimentando aquela, deixando pulsante aquela região. Então eu acho que isso vocês tinham que explorar aqui nas considerações finais de vocês, tá? E uma outra questão, meu último ponto aqui, né, para não me estender muito, no último parágrafo das considerações de vocês, da conclusão, vocês falam sobre a densidade da confiança, tá? Eu posso ser meio chata, mas eu não gosto de usar densidade. Por quê, tá? Porque densidade, para mim, ela é uma medida quantitativa, tá? Por exemplo, e talvez eu tenha ficado com esse vício porque eu fiz bastante análise de redes sociais e a gente usa a densidade, daí a gente, né, usa númerozinhos. E aí, talvez, quando vocês falam densidade, para mim, vem direto essa questão do percentual, né? Então, daqui um pouco vocês colocar um outro termo ali, né? Dizendo que o tamanho da rede, a densidade da confiança, que são pontos positivos, vocês podem dizer, né? A credibilidade que fica evidente, a confiança que fica evidente pelo grupo, traduzido pelas falas, né, pelas evidências, alguma coisa nesse sentido, mas não usar exatamente o termo densidade, né? É uma perfumaria, como a gente costuma dizer, mas eu acho que é uma coisa que poderia melhorar ali o trabalho de vocês. Se vocês quiserem um dia, um momento, né, a gente conversar, trocar ideia, estou à disposição, né? A agenda é um pouco complicada, mas a gente dá um jeito, né? Encorajo vocês a continuarem. Acho que eu li 2 artigos, eu achei os 2 artigos assim, muito bons, né? Assim, no sentido de trazer coisas novas, né? Eu acho que vocês têm, acho que o agronegócio é um campo a ser estudado, que vocês têm que continuar, né? Eu não acho que é uma rede tão simples, tá? Eu vi que no texto vocês colocam uma rede, eu acho que é uma rede mega complexa, porque não é um produto acabado. Geralmente a gente vê redes de horizontais de varejo, que é um produto acabado, o de vocês não é, né? Tem a questão de, olha a etapa, tem que comprar, semear, né? Arrumar o solo, plantar, semear, cultivar, colher, ensacar, sei lá, não sei nem todos os processos dessa cadeia exatamente, mas ela é complexa, e eu acho que 34 pessoas produtores que às vezes têm graus de instrução também diferente, eu acho mega complexo. Então, eu acho que isso poderia ser levado em consideração também na análise de vocês. Tá bem? Obrigado, Ingrid. Foi quase um PDW aqui, um Paper Development Workshop. Tem bastante coisa para eles. Obrigado. Eu teria vários comentários para fazer, mas eu vou me controlar aqui até em função do nosso tempo, mas acho que tem bons insights, tem coisas bem interessantes para o grupo. Talvez bem no final, depois que todo mundo apresentar, se nós tivermos aí nos minutos, eu comento de maneira geral. Cleiton, tu queres acrescentar algo? Tem algo específico que tu queira? Não, bacana. Agradeço também já os comentários da professora Ingrid, né? Concordo aqui com o professor Douglas, né? Foi ponto a ponto, trazendo muitos aspectos bem interessantes, inclusive para mim que leio o artigo também, bastante elucidativo e enriquecedor. Eu estava olhando aqui, também tive 2 trabalhos para avaliar, um eu fiz no meu computador e o outro, até seguindo a sugestão do Douglas, eu fiz direto no documento, e aí eu vi assim que talvez surja até esse probleminha, quando várias pessoas vão comentando, né, eu fui selecionando, pensando palavras do título e jogando os meus comentários. E agora eu estou vendo que no processo, né, de se fazer isso, como outros comentários foram inseridos, né, tinha outras caixinhas que eu tinha colocado aqui que ela não está mais aqui disponível para o grupo, elas acabam que se perdem aqui um pouco no processo. Então, eu estou tentando lembrar, e até no aspecto de complementar a professora Ingrid, vamos lá, um deles, e aí eu não estou vendo mais a caixinha aqui, mas é bom que está sendo gravado também, de certa maneira, com relação ao método, né? Lembrando aqui de algumas coisas que tinham sido faladas. Bom, aqui tá, pessoal, vocês trouxeram aqui alguns elementos, interessante a gente ver o método e efetivamente entender como que essa etapa foi feita, né? Em complementação ao que já foi comentado, especificamente quando vocês falam das redes, vocês estão falando aqui dos associados, tá?
Bom, eu estou falando aqui do método.